Olá, gente, tudo bem? Você está no Átomo Quântico e hoje nós vamos falar sobre os processos de cura em crianças e animais. Se você assistiu o vídeo anterior, você pode ter se perguntado como que isso se aplica em crianças ou animais, dado o fato de que eles são mais puros, né? Como que pode? Como que uma criança pode ter esse problema, ela nasceu desse jeito? Como que é isso nesse caso? Veja que toda a existência, ela recebe uma influência de determinada consciência mais complexa que a dela, porque é uma hierarquia. Então, por exemplo, nós temos os nossos guias, eles sussurram através de intuições, através de pensamentos, então eles vão nos norteando. Nós temos também o mapa astral, que é como uma fotografia das estrelas do momento do nosso nascimento. Então, naquele mapa é impresso a nossa história anterior, o que nós trouxemos, o que nós precisamos melhorar. Então a gente tem um ascendente, tem um descendente, tem o Quiron, né? O Quiron é o ferimento, o que nós trouxemos de ferimento da vida anterior. O nosso ascendente é como que o nosso ego age com as outras pessoas, com as outras consciências, essa interação mais direta. Então veja que a gente não é preso à influência, a gente só recebe essa influência enquanto a gente é desprovido de consciência. Quando você amadurece, você expande, ganha complexidade, você consegue sublimar essa influência, você acaba tendo o merecimento de assumir o controle da sua vida. Veja que esse controle não é aquele controle de controlar tudo e todos, é aquele controle de se centrar no eixo e conseguir manter um fluxo positivo, trabalhando em prol da existência no contexto geral. Falando do sentido da criança, nós temos inclusive os setênios. A cada 7 anos, o indivíduo recebe uma complexidade maior do multiverso para conseguir conduzir a vida dele frente ao propósito que ele se propôs. A criança, até os 7 anos, ela recebe essa influência da mãe. Então, se ela está com algum problema, veja que a gente fala mãe, na verdade, ela recebe a influência do yin. Ela está montando o lado yin dela nesse processo. Então, pode ser a mãe, pode ser a tia, a professora, a figura materna de respeito que essa criança tem. Então, se ela está com uma doença, a gente procura a figura materna que ela está tendo, que aquela figura está vibrando de uma forma nociva e a criança está recebendo por ressonância. Quando ela passa dos 7 até os 14, ela está recebendo influência do pai. Então, tudo que acontece, a gente vai nessa figura, o pai, ou seja, o Yang, né? A gente vai nessa figura para tentar entender o que está acontecendo. E a gente acaba descobrindo algum problema que está acontecendo. Se passa dos 14, a virada do segundo CT, né? A criança continua com esse problema, passando para pré-adolescência, adolescência, fase adulta, ela aceitou essa influência que veio desse campo, né? Aí a gente vai dando exemplos, por exemplo, câncer, que é a pessoa que passou por algo muito traumático e ela jogou uma raiva e um ódio muito grande em cima daquilo, ela tem dificuldade de perdoar. Então esse looping de raiva e medo, estresse, injúria e sensações nocivas cria uma antimatéria tão forte que a pessoa precisa sacar, né, o chi dela, que o chi é essa capacidade de manter um fluxo, o amor que existe entre tudo. Então quando ela vai sacando muito, ela vai criando esse problema, essa projeção, porque ela está negando o amor que tem dentro dela. Isso a gente vê também na palestra do Hélio, recomendamos inclusive. Então assim, no caso da criança, quando a gente fala, a gente vai vendo que essa criança recebe uma influência. Ela, nesse momento da vida dela, é desprovida dessa consciência, então ela é inocente. Por isso que a gente fala que a criança é inocente. Então se você tá vendo e você tem um filho, uma filha que tá passando por uma doença, para analisar assim, que idade que esse filho tem? Até 7, tá recebendo influência do Yin. Tem de 7 a 14, tá recebendo influência do Yang. Então, para pensar, conversa com essa pessoa, sem dizer, né, que é sobre isso, porque pode ser que seja algo muito invasivo, e tenta entender o que está acontecendo. Se essa criança está tendo um problema de garganta, é porque o laríngeo está inflamado, né, o chakra está meio negativo. Então, a mãe, por exemplo, a criança tem 5 anos, a mãe está tentando dizer alguma coisa para alguém, está sentindo raiva em se expressar, ou ela engoliu alguma coisa que ela queria ter falado e ficou presa na garganta, a criança recebe aquilo e fica com dor na garganta. A criança tem muita dor de cabeça, e ela tem 8 anos. O pai está se sentindo contrariado, ele quer fazer alguma coisa, mas impedem ele de fazer aquilo e ele se frustra. Então, essa vontade de fazer com a frustração do contra dá dor de cabeça, mas em vez de pegar nele, pega na criança. E se for uma situação muito forte, pode ser que pegue nos dois. Veja que isso também acontece com os animais. Se você tem um animalzinho que está doente, está com câncer, está com problema no órgão, você pode ir até o tutor. Com quem que esse animal fica mais? É aquela pessoa que ele está recebendo essa ressonância. Então a gente tem que tratar a árvore. O que está acontecendo com a árvore? Isso vai refletir nos frutos. Até porque, veja, por mais que a criança estude essas questões de multiverso, ela venha com essa inteligência que a gente está vendo, né? Que as crianças que estão vindo são muito inteligentes,
ainda assim elas recebem isso, da mesma maneira que a gente recebe a influência do signo. Então, a maneira que a gente tem de conseguir sublimar essas influências é através da expansão da consciência, da sabedoria, de saber o que está fazendo, saber para onde está indo. Então, como a criança ela está começando a edificar a personalidade dela, para ela é mais difícil. Então, ela precisa ter um eixo muito forte para ela conseguir se desenvolver de uma forma satisfatória. Se você conhece uma criança que está passando por esse problema e você não é o pai ou a mãe dessa criança, ainda assim há muito que pode ser feito. Uma delas, como a gente estava falando no outro vídeo, é amar. Quando o indivíduo sente esse amor que vem através dele, ele começa a mudar a perspectiva que ele tem da vida. Então, assim, mesmo que se for algo incabível, que nos nossos olhos foge da nossa compreensão de atuação, ainda assim a gente pode fazer alguma coisa. Um dia eu me lembro que uma amiga falou uma coisa que me marcou, né? Eu não lembro exatamente a história, eu acho que eu vou contar errado, enfim. Tava passando uma pessoa e tinha um animalzinho doente ali no meio do caminho. Aí um amigo pegou e falou assim, a gente podia fazer alguma coisa, né? Aí ele falou assim, não, alguém vai fazer depois, deixa. Aí o amigo falou assim, mas esse alguém já chegou. Somos nós. Então, assim, se você tá pensando nessa questão, você é essa pessoa, você tem essa capacidade de mostrar isso que está acontecendo, através do seu exemplo, através da sua vibração. Então, ame, demonstre, vibre de forma positiva. E você vai ver que isso é um eco que vai começar a ecoar através do seu entorno e as pessoas vão começar a mudar a forma delas de pensar. Teve um dia que eu estava refletindo, quando eu estava meditando, e este serzinho abençoado chegou perto de mim e eu tentei agradar ele não deixou, ele é inacessível. Eu peguei, olhei pra ele e comecei a falar assim, você é chato, você é muito fechado, você é um gato muito, sei lá, temperamental, dramático. Você, sei lá, você se fecha muito, a gente não consegue chegar perto de você. Aí eu comecei a entender que ele é igualzinho eu. Não é igualzinho que eu falo, semelhante, nós somos semelhantes. Eu peguei e falei, gente do céu. E eu me lembro que eu já tive outros animais, né? E todos eles é essa mesma forma de pensar, a mesma forma de ser. E aí quando eu comecei a mudar minha consciência, de começar a permitir que as pessoas chegassem mais perto, de conseguir abraçar sem ter aquele ranço, aquela coisa, melhorou bastante. Então a gente vai entendendo que tudo tem um preço, como fala, né? Essa consciência, inclusive, tem um preço. Da gente entender que, tenho responsabilidades, eu tenho que fazer coisas, eu tenho que mostrar coisas. E aí, eu estou pronto para isso, para aceitar o meu posto frente ao que eu decido? Ou eu prefiro, sei lá, acreditar que é uma calamidade, uma vítima, aconteceu, é um mistério insondável, né? Então é uma pergunta que a gente tem que se fazer pra gente entender melhor a situação. Beleza? Esperamos que esse vídeo tenha sido legal. Até a próxima!